Hoje nós vamos ler o capítulo 8, Vós sois o templo, do livro A Arte de Meditar, de Joel Goldsmith. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o vosso corpo é o templo do Deus vivo? 1 Coríntios 6,19. O corpo é o templo do Deus vivo, um templo não feito por mãos, não concebido para a morte, mas eterno nos céus, isto é, eterno no tempo e no espaço, eterno na vida, eterno no espírito, na alma e em substância. Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que ele fez foi feito a partir de si, da própria natureza, que é a eternidade, imortalidade e perfeição. Deus fez o corpo à sua própria imagem e semelhança. Deus é vida. A atividade de Deus atuando em uma semente traz a vida a uma criança com toda a potencialidade da vida adulta incorporadas numa pequena forma. Não apenas um pedaço de matéria, mas uma inteligência e uma alma acompanhando o corpo. O Espírito de Deus faz isso, mas em sua vaidade o homem se outorgou o papel de criador. Homens e mulheres deduziram que, pelo fato de terem gerado seus filhos, são criadores, em vez de simples instrumentos por intermédio dos quais Deus atua para se expressar. Não para perpetuar a você ou a mim, os meus ou seus filhos. Deus atua como amor em nossa consciência para produzir sua própria imagem e semelhança. Esquecemos que essa expressão de Deus, a qual chamamos de nosso filho, é um filho de Deus, não um ser que nós criamos ou possuímos. Mesmo orando a Deus para que os mantenha e sustente, eles não são nossos filhos, são filhos de Deus. Não é necessário orar para que Deus mantenha e sustente seus próprios filhos, pois é prerrogativa dele criar, manter e sustentar sua própria imagem e semelhança. Deus é o Criador de tudo que existe, portanto, é o Criador do corpo do homem. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Deus vivo? Chamamos esse corpo de seu corpo e meu corpo, mas não é nosso. É o corpo de Deus, formado por ele para seu prazer, feito à sua imagem e semelhança, governado por sua lei e criado para manifestar sua glória. Nas árvores de Natal, há luzes de todas as cores, vermelha, azul, roxa. A eletricidade transmite sua luz através dessas lâmpadas multicoloridas, de todas as formas e tamanhos. As lâmpadas, por si sós, não são fontes de luz. São apenas os instrumentos através dos quais a luz brilha. Da mesma forma, quando vemos uma vida humana, animal ou vegetal, confundimos sua forma visível com a vida que a anima e que é a sua substância. Deus é a vida e a substância de toda a forma. O princípio criador de tudo que existe, a atividade que rege as funções e os órgãos do corpo, aquele que dá vida a todos os homens e mulheres. Deus é a sabedoria, integridade e pureza da alma do homem, bem como a sua força. Não nos deixemos enganar pelas aparências, nem mesmo pelas boas, chamando uma pessoa de forte ou outra de bonita. Devemos olhar por trás da aparência em busca da vida invisível, que torna toda essa beleza possível. Então, podemos desfrutar todos os aspectos da criação, toda aparência, seja o corpo humano, uma espécie animal ou uma planta. Essas são formas de vida, mas se não entendermos a vida que a vitaliza, podem aparecer como boas ou más, jovens ou velhas, doentes ou saudáveis, ricas ou pobres. Um sentimento humano limitado de vida baseia-se em valores inconstantes e investe nas formas que a vida assume com poder para o bem ou para o mal. Contudo, um sentido espiritual de vida desfruta a forma, embora reconheça o infinito invisível como a essência dessa forma. Se olharmos além dela, o bastante para ver Deus como princípio de toda a vida, entenderemos a diferença entre a vida material e a vida espiritual. A verdade acalentada em nossa consciência é a lei da vida, da harmonia e da ressurreição do nosso corpo. Deus me deu essa forma, minha infinita forma divina, para manifestar minha verdadeira identidade.
Meu corpo é uma manifestação, a imagem do eu que sou. Meu corpo é uma expressão da vida, manifestando tudo isso, porque ele é o eu, do qual sou formado de modo espiritual, eterno e imortal. Eu sou a verdadeira e eterna identidade. Enquanto meu corpo é o templo, o instrumento de minha atividade e de minha vida, em contraste com essa verdade espiritual, existe a forma que vejo no espelho além das expressões da natureza. Árvores, flores, legumes e frutos, que não são o ser ou corpo espiritual, são conceitos que humanamente tenho de ser e de corpo. Ao me olhar no espelho, às vezes pareço jovem ou velho, doente ou saudável, robusto ou magro, mas na realidade não estou vendo a mim, estou vendo o meu corpo. Esse é o meu corpo, mas eu sou invisível. Esse corpo que meus olhos veem é apenas o meu conceito limitado e finito. Essa é a razão pela qual ele parece mudar constantemente. Na realidade, ele nunca muda. O que muda é o meu conceito sobre essas mudanças. Quem sou eu? O que sou? Onde estou? Olhamos para os pés e nos perguntemos: eu sou isso? Eu sou estes pés ou eles são meus? Eu estou nos pés ou possuo estes pés? Estou nas pernas ou essas pernas são minhas? Se elas estão machucadas, sou eu que estou ferido ou são as minhas pernas que estão feridas? Não existe um eu, uma identidade que não é as pernas? E a cintura, o peito, o pescoço, a cabeça? Estou em alguma dessas partes ou elas são partes do meu corpo? Não existe um eu separado e a parte do corpo, um eu que possui o corpo? O corpo é um instrumento para a minha atividade, meu movimento, tanto quanto é meu automóvel. Estou nos ouvidos, nos olhos, na boca, na língua, na garganta, ou elas são minhas? Estou nesse corpo? Sou este corpo ou este corpo é meu? Não é ele um templo, um instrumento que me foi dado para meu uso? Olhe para as minhas mãos. Podem elas por si mesmas dar ou reter? Ou devo usá-las como mero instrumento em ambos os casos? Podem ser generosas ou mesquinhas? Tenho o poder de dar ou reter? Ou será que todo esse poder reside em mim? Será que não existe algo chamado eu, que dá através dessas mãos ou que pode por vezes reter por meio delas? Podem as mãos se mover por cima e para baixo, à esquerda ou à direita? Será que o coração é que me permite viver ou é a vida que anima o coração? Se minhas mãos não podem dar nem reter, então como pode meu coração dar vida ou reter vida? Se minhas mãos não atuam por si próprias, como pode meu coração, fígado, pulmões ou rins agirem por si mesmos? Como órgãos materiais podem meus olhos ver ou ouvidos ouvir? Podem os órgãos desse corpo se mover por conta própria? Será que não existe algo chamado eu, que age de intermédio desse corpo, que anda nas ruas com estas pernas ou por meio delas? E que funciona por meio do instrumento chamado corpo? Eu sou um ser. Meu ser não depende do meu corpo. Meu corpo é dependente do meu ser. O eu que eu sou governa este corpo que não tem vontade, inteligência e ação próprias. Meu corpo responde a mim, é regido por mim, é minha imagem, semelhança e manifestação. O eu que eu sou. Há um espírito em mim, o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. A atividade de Deus em mim, seu espírito invisível, rege minhas funções corporais, órgãos e músculos, mantendo-os, sustentando-os até a eternidade. Nada externo que contamine ou iluda meu corpo pode entrar neste templo de Deus vivo. Tudo o que é de Deus está mantido e sustentado por Ele. Conceitos mortais sobre o meu corpo podem passar, mas a verdade sobre ele viverá para sempre, porque ele é o templo do Deus vivo. Todo o poder está em Deus, atuando como lei em meu corpo. Ele é a única lei.
bem como o único legislador. A lei espiritual que rege meu corpo não supera ou anula a lei material. Na realidade, revela que o sentido material da lei não tem nenhum efeito. Ficai parado e vede o livramento do Senhor. Não por força nem poder, mas pelo meu espírito. Este corpo é o templo de Deus. Eu não preciso lutar nem buscar a cura, pois a batalha não é minha, mas é de Deus. E corretamente entendida, não é uma batalha. É uma revelação de que este corpo é o templo do Deus vivo, governado pela lei espiritual. Todo conceito mortal ou material que eu considero sobre o corpo se dissolve no reconhecimento de que meu corpo é templo de Deus vivo, eterno, atemporal, sem doença e sem morte. Deus é o centro do meu ser e do meu corpo. Deus é a substância e força do meu corpo. Posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. O Senhor é a minha força e canto. Deus é a minha força e poder, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Se procuro força no meu corpo, encontro doença, morte e fraqueza. Por outro lado, encontro a vida eterna ao admitir que tanto Cristo quanto a minha filiação divina e a palavra de Deus dentro de mim são a minha força, minha juventude, minha vitalidade, meu tudo em tudo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu tenho água. Se você buscar a mim, eu posso lhe dar uma água que brota para a vida eterna. Eu não vivo só de pão. Toda palavra de Deus que vem à minha consciência é pão, vinho, água e carne para a minha alma, meu espírito, meu ser, meu corpo. Toda palavra da verdade que eu permito preencher minha consciência é carne que o mundo não conhece. Toda palavra da verdade que eu mantiver na consciência é uma fonte de água brotando para a vida eterna. Quando eu estou vazio da palavra de Deus, falta-me vigor. O alimento mais saboroso é como serragem, mero volume no meu sistema, a menos que a palavra de Deus o acompanhe como lei da digestão, assimilação e eliminação. Eu sou o vinho, a inspiração, a sabedoria espiritual. Eu sou aquele que ilumina e eleva. Deus é que ilumina, eleva e inspira. Eu posso conhecer todas as coisas por intermédio do Cristo, o Filho de Deus, a minha sabedoria. A palavra de Deus em mim, que o mundo desconhece, é o pão, o vinho, a água. Eu a mantenho escondida secretamente dentro de mim, porque se o mundo a conhecesse, não a entenderia. A palavra de Deus em mim é poderosa, revelando o templo perfeito de Deus, meu corpo. O corpo não feito por mãos, eterno nos céus. Nesse tipo de meditação, deixamos de lado todas as formas e vamos além do visível para o invisível. Assim, contemplamos o invisível, mantendo o visível. Devemos viver, mover-nos e ter nosso ser na consciência de Deus, que nós vivamos e habitemos no esconderijo do Altíssimo. Então veremos o corpo como realmente é, o templo não feito por mãos e eterno nos céus. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e nenhum sábio deve entrar nele com algo que o contamine, abomine ou o iluda. E aqui nós terminamos mais esse capítulo. E se você gostou dessa leitura, dê o seu like, compartilhe, comente, para que outras pessoas sejam alcançadas. Gratidão sem fim por vocês terem ficado comigo até aqui. Obrigada.